Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a... E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com ele, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se juntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Aí você vai para o 13 agora, Êxodo 13, a partir do verso 17. Já estão aí? Vai dizer assim, ó: e aconteceu que, quando o Faraó havia deixado o povo ir, Deus, preste bem atenção nisso, não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este caminho fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho que desce do mar vermelho. Amém? 21, pula o versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite de diante do seu povo. Pula para o 14, versículo 10, e a gente termina a leitura dizendo assim: e quando o Faraó aproximou-se dos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, pegue também esse tópico, porque não havia sepulcros no Egito, levaste embora para que morramos nesse deserto? Porque agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos sozinho para que sirvamos aos egípcios? Melhor é ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés disse ao povo: não tem mais, pegue isso, não tem mais, aquietai-vos e vede a salvação que o Senhor hoje lhe fará, porque aos egípcios que vistes nunca mais tornarão a ver. O Senhor lutará por vós e vós calareis. O Senhor disse a Moisés: porque clama a mim, diga ao povo que marchem. Mais uma vez. E o Senhor disse a Moisés: porque clama a mim, porque clama a mim, Moisés, diga ao povo que... Mas tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão passar pelo solo aos pés secos. Amém? Sente dando glória a Deus, aleluia, ao Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Querido, estamos diante agora de uma mensagem a qual eu creio aqui
todos já conhecem. Uma mensagem que vai falar da abertura do Mar Vermelho. Mas ao se tratar da campanha e falando de Deus dos impossíveis, poderíamos agora olhar a Bíblia e ver que Deus, Ele é um Deus que Ele age realmente em cima das causas impossíveis. Quando as impossibilidades acabam para o homem, aí começam as possibilidades de Deus para a vida dele. Quando olhamos para a Bíblia, podemos ver a impossibilidade de um povo marchar diante de uma terra e com um grito derrubar as muralhas de Jericó. Quando olhamos para impossibilidades, podemos ver, como o pastor acabou de falar, o homem andando por cima do mar. Quando olhamos para a impossibilidade, podemos ver homens que foram lançados em fornalha de fogo e nem o cabelo na cabeça e nem a roupa se queimou. Homens que foram lançados em cova de leões e Deus esteve com ele lá dentro e nada lhe aconteceu. Quando olhamos para impossibilidades, querido, podemos ver que Deus inúmeras vezes Ele vai agir em cima de coisas que são impossíveis aos olhos dos homens. E por isso Deus hoje vem trazer para nós esta palavra em cima deste povo que era uma impossibilidade eles existirem, porque Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Ou seja, Deus vai chamar o homem para fazer uma promessa que deste homem sairia um povo, e este povo seria um povo escolhido por Deus para marchar sobre a terra. Mas a impossibilidade é Abraão com idade de 90 anos e a sua esposa que era estéril. Como é que vai dar a luz e como é que esse homem com essa idade avançada vai conseguir ser pai de uma grande nação? Aí esse homem vai dar luz a Isaac. Isaac tem Rebeca e ela também é estéril. Aí vai ter depois Deus abre a madre, vai ter Jacó. Jacó vai ter também sua esposa que é mãe de José, ela também era estéril. Então a gente já vê que o nascimento dessa nação só poderia acontecer com a impossibilidade de Deus que torna possíveis todas as coisas. Aleluias. E aí agora o que acontece esse homem José, ele vai agora ter um sonho. Deus em cima do sonho dele vai fazer com que ele se torne governador da maior nação que existia naquela época. E esse homem vai trazer um tempo de prosperidade, mas a gente sabe que ele também passou pelos seus intempéries, que ele passou pelos seus processos. Não veio assim também, aleluia, caindo do céu, não foi rápido. Ele precisou passar pela forja de Deus, precisou passar pelo deserto de Deus, para que ele pudesse assim lutar as guerras de Deus e vencê-las. Esse homem, ele vai colocar o Egito no ápice das nações, ele vai ser a nação mais poderosa. Mas quando esse homem morre, é como se a lembrança da história desse homem fosse apagada no mapa. Ninguém mais lembra de José. E a Bíblia vai aqui, como a gente começou a contar, que agora vai se levantar um rei, um egípcio, e ele não conhecia a história de José, mas ele conheceu o povo hebreu, que era os descendentes de José, que se multiplicou sobre aquela terra. E ele vai começar a dizer assim: olha, visto que esse povo aí, ele está crescendo muito e é mais forte do que nós. Pegue isso aqui que no final você vai dar um brado de glória. Este povo é mais forte do que nós. Então vamos usar de astúcia para que nós vamos colocar sobre ele cargas pesadas, para que eles não procriem mais, para que eles não se multipliquem mais. Mas quanto maior era a aflição de Faraó sobre aquele povo, mais aquele povo crescia, mais aquele povo se
capacitando, a ponto de colocar medo no homem que governava a maior nação da época. Fale para o seu irmão do lado: o diabo te conhece. Fale, pode falar. O diabo te conhece. Pode falar aí, pode para ele. Quando o diabo nos olha, ele não te vê como um coitadinho ou como uma coitadinha, não. Ele não nos vê assim. Sabe como ele nos vê? Como o Faraó olha para esse povo. Ele fala assim: olha, esse daí vai crescer, rapaz. E se crescer vai dar trabalho. Então vamos fazer, sabe o quê? Vamos torná-los cegos para que eles não possam enxergar a capacidade que eles mesmos têm. O inimigo quer sacar a mim e a você, sabe por quê? Porque ele sabe da capacidade que eu e você nós temos diante de Deus. Ele sabe quem você é, quem você será na presença de Deus, e o trabalho que você dará ao inferno quando você se levantar. Você está dando glória, né? Mas daqui a pouco você vai dar de novo. Glória a Deus. Veja bem, então o inimigo aqui, a representação de Faraó, Satanás, ele nos conhece e sabe da nossa capacidade. E agora, termina-se o tempo de José, ele quer perseguir esse povo, e agora Deus vai levantar um homem, Moisés. Este homem, ele foi criado com os egípcios, porque ele não conseguia destruir o povo hebreu, afligindo com o trabalho. Ele mandou ordenar matar as crianças e lançar no rio Nilo. Mas Joquebede, ela guarda Moisés, ela consegue proteger Moisés até por um período de tempo, de 3 meses, mas depois não consegue mais, e vai lançar o menino no rio. Todo mundo conhece a história. Lá Moisés vai crescer dotado de toda sorte de ciência, inteligência egípcia. Moisés conhecia de construção, Moisés conhecia de cavar um buraco no lugar da água. Moisés, ele inspecionava as lavouras e ele ia lá e sabia aonde plantar, quando regar, com que adubar, para que aquela plantação pudesse crescer e dar fruto. Ou seja, Moisés, ele cresce como um egípcio. Pega isso aqui. Com 40 anos de idade, Moisés, ele vai sentir um desejo muito forte de conhecer a sua descendência. E quando ele conhece, começa aí a chamada de Moisés. E ele se identifica tanto com o povo. Ele vai 40 anos no Egito. Aí ele, Moisés, vai matar um egípcio por causa do povo hebreu. Vai fugir, presta atenção. Mais 40 anos vai passar lá na terra de Midian. Sabe fazendo o quê? Apacentando a ovelha do sogro Jetro. O homem que era culto, aculturado, que tinha inteligência, agora estava lá em Midian fugindo e passasse 40 anos somente apacentando a ovelha. Sabe por que você não está pegando? Não vai pegar, sabe por quê? Porque não é de qualquer jeito que se pode chegar ao lugar. Não é de qualquer jeito que pode conduzir a ovelha. Não é de qualquer jeito que pode arrebanhar, levar o povo de Deus. Então passa pelo tratamento e depois vai ter que aprender a saber, a ter mansidão, temperança, domínio próprio, aprender a guiar o povo de Deus. Não é só para pastor isso não. É para quem tem chamada. É para quem se identifica com o ministério. Paulo fala, aquele que deseja episcopado, boa coisa deseja. Então não é Deus que diz você vai ser. Deus está dizendo, se você quer ser, Ele capacita para isso. Se você quer ser, deseja, eu lhe capacito para isso. Boa coisa deseja o episcopado. Então agora aqui Moisés ele vai passar por esse tratamento, pastor. Quando ele
ele passa pelo tratamento, ele agora vai fazer o quê? Vai voltar de Midian. E Deus vai dar uma missão a ele. Por quê? Deus aparece para Moisés na sarça ardente e diz a ele que ele vai ter que tirar um povo de lá, da escravidão. E ele volta agora para lá e vai começar a lançar as pragas. Ó Deus do impossível já agindo. E vem praga disso, vem praga daquilo. E nada do faraó cedeu para liberar o povo. E Moisés continuava fazendo aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. E falar com o faraó, para que o faraó pudesse liberar o povo. Aí a gente pulou para o 13, porque adiantamos todas as pragas. E aí vai começar dizendo assim: a última praga, Deus vai tocar no coração de faraó, ele vai se amolecer e vai deixar o povo ir. A Bíblia está dizendo para nós que o povo vai ser liberado. E quando o povo está sendo liberado, a Bíblia já começa a dizer assim para nós: olha só, olha, ei Moisés, o faraó liberou o povo. E tem um caminho que é mais curto para chegar à terra prometida. Só que esse caminho vai passar pela terra dos filisteus. E eu não quero permitir que o povo passe por lá, porque está tendo guerra. E tendo guerra, eles podem ver a guerra e desistir no meio do caminho e voltar para lá, para onde eles veio, para o Egito. E aí agora eu estou querendo dizer para você o quê? Que Deus não vai te dar uma luta que você não tem a capacidade de vencer. Deus não vai te levar para um problema, para uma luta que você não tem a capacidade de sair disso. Antes Deus vai te levar por um caminho que agora você pode até não entender. Mas é Deus preservando a sua casa, é Deus preservando a sua família, é Deus preservando o seu ministério, o seu chamado, é Deus preservando você. Sabe por quê? Porque sabe que se você enfrentar essa luta agora, você com certeza vai cair e vai voltar. Então Deus fala: olha, esse povo aqui ainda não está preparado para esta luta. Então, mas por mais que seja demorado o caminho, eu vou conduzi-los pelo pé. Eu vou conduzi-los pelo pé. Vamos lá, me ajuda a pregar. Eu vou conduzi-los por onde? Então a gente já está começando a ver que nem pelo caminho curto é Deus, e nem pelo deserto é diabo. Nem pelo caminho curto é Deus, e nem pelo deserto é o diabo, meu irmão. Às vezes a gente quer chegar muito rápido no lugar, pastor. Quer chegar muito rápido. Mas só que a gente tem que esperar se é a vontade de Deus ou não. Às vezes o caminho é o deserto. O caminho é o deserto. Aí sabe o que acontece no deserto? Não acontece no deserto, sabe o que? Eu nunca vi na Bíblia dizer que o diabo levou alguém para o deserto. Tem? Se tem, eu não sei. Versículo que fala que o diabo levou alguém para o deserto. Não tem. Sabe o que é que tem lá na Bíblia? E o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E lá no deserto, Jesus foi consolado pelos anjos. E Deus leva, aleluia, Ezequiel para ver o vale de ossos secos lá no deserto para profetizar. Ele leva, sabe quem para o deserto? João Batista vem pregando só pelo deserto. Ele vai levar, sabe quem para o deserto? Ele vê, João vai para o deserto e lá ele é consolado por Deus. Paulo vai para o deserto quando recebe essa chamada e passa 3 anos no deserto, para lá quando voltar preparado para poder fazer aquilo que Deus mandou. Deus, ele vai mandar a gente para o deserto. No deserto, sabe por que quer dizer para você? Porque no deserto de Deus, meu irmão, não é para matar ninguém. No deserto de Deus tem provisão. No deserto de Deus tem cura. No deserto de Deus tem salvação. No deserto de Deus tem palavra. No deserto de Deus, meu irmão, sabe o que tem lá? Tem pão, tem água, tem graça. No deserto de Deus tem a graça de Deus.
pessoa pelo deserto, para que a pessoa possa ser tratada, moldada, transformada, e para que ele possa adquirir aquilo que ele acha que é impossível na vida dele. Deixa eu deixar algo para parte de você aqui. Assim como o ferro precisa do fogo, depois que ele sai do fogo, ele toma martelada, volta para o fogo, sai do fogo, martelada, ferro entra no fogo, sai do fogo, martelada, e o ferro vai tomando forma, fogo, martelo, depois vai lá e joga água em cima do ferro, e o ferro vai ali trabalhando, tomando forma. Assim como o ferro precisa do fogo para ser moldado, assim é o crente precisa do deserto para ser transformado. Eu não vim pregar aqui para dizer assim, o pastor me abateu. Deserto é causa impossível, é deserto. Calma que a gente vai chegar lá. Então o povo passa pelo deserto e Deus faz lá a transformação. Não vai pelo caminho curto, vai pelo caminho mais longo. Só que quando chega no deserto, pastor de Deus, muitas pessoas começam a desistir da sua caminhada. Quando chega no deserto de Deus, ela não entende que Deus está ali trabalhando, montando, transformando, e ela começa a desistir da sua caminhada. Ela para de caminhar, ela desiste do seu chamado, desiste da sua casa, desiste da sua família, e quer voltar, sabe para onde? Para o Egito. Esse povo agora já estava livre da garra de Faraó, mas Deus conduz ele pelo deserto e coloca eles agora em uma situação, vamos dizer que difícil. Tem um mar vermelho diante deles, atrás está vindo o Faraó, porque quando o Faraó cai em si, ele fala assim: o que fizemos? Deixamos esse povo ir, vamos atrás dele para que eles voltem a ser escravos novamente. E ele separa seus melhores cavalarinos, seus melhores cavaleiros, seus melhores carros de guerra, e vai perseguir. E assim nossas vidas, quando decidimos sair da condição de escravo, de morto, a perseguição com certeza ela virá. O inimigo furioso, que conhece a mim e a você, lembra do primeiro versículo, e sabe quem você será amanhã ou depois na mão de Deus. Você acha que ele vai ficar parado, que ele vai ficar lá prostrado vendo você se levantar, vendo a sua família vir para Jesus, vendo você passar uma vermelha e cantar o hino da vitória, vendo você dizer: eu venci? O inimigo não vai fazer isso não, meu irmão. Não vai fazer isso. Ele não vai esperar você passar o mar para do outro lado você cantar o hino da vitória, não. Ele vai querer te encurralar, para querer te pegar. E aí eles estão diante do mar, Faraó atrás. Aí eles começam, clamam a Deus: Senhor, nos socorre. Mas no mesmo tempo que eles clamam a Deus, eles começam a murmurar. Quantas vezes fazemos isso? Senhor, nos socorre. Senhor, essa casa está difícil, entreguei nas tuas mãos. Senhor, mas agora o inimigo está me encurralando, está me enfrentando, eu não sei como sair disso. E aí começa agora a murmurar, não crendo mais nas promessas de Deus. A Bíblia fala para nós que a fé, ela agrada a Deus, e o contrário de agradar é desagradar. Então, se a fé agrada, a murmuração ela desagrada a Deus. É por isso que Deus, quando fala lá em Mateus, ele fala assim, Lucas, se não me falha a memória, ele fala assim na parábola, Lucas 18, parábola do juiz. No final da
assim, ó. E porventura, vendo o Filho do Homem, ainda encontrará fé sobre a terra. E Deus nos chama a atenção justamente para isso. Sabe por quê? Porque o Deus que é das causas impossíveis já prometeu. E se Ele prometeu, creia. Se Ele prometeu, segure. Se Ele prometeu, persevere. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Procurai e encontrará. É a perseverança que vai mostrar quem você é. E sabe o que é que eu estou vendo aqui, pastor? É que a pessoa, ela está lá, recebeu a promessa, mas agora ela está questionando a Deus porque se encontra em um momento de dificuldade. Ao invés de dar no cara a fé, que eu aprendi até, né? A gente aprendeu muitas vezes que a fé, ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, né? A fé é do tamanho de um grão de mostarda, assim, fala, mais ou menos, né? Aquele que tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, tirar esse monte, passar daqui para lá, assim. Aí quando eu fui ler a Bíblia direito, não está lá dizendo que é do tamanho, é como. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Não é do tamanho meu, grão de mostarda, sabe por quê? Porque se fosse do tamanho, o grão de mostarda é pequeno. Aí Pedro que vai lá andar na água, quando Jesus quer afunda, ele fala assim, homem de pequena. Então se fosse pequena, a fé de Pedro então seria grande, porque seria do tamanho de um grão de mostarda. Mas não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Aí sabe o que ele está falando para nós? Que se não trata de tamanho, é como ele está falando de qualidade. O grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele tem uma qualidade. Ele pode passar pelo fogo e não se destrói, pastor. Fui ver isso sobre grão de mostarda. Se tiver uma queimada lá e tiver semente de mostarda, ele sobrevive, ele não queima. Ele não queima. Ele é embutido naquelas cascas são duras, para até chegar ao fundo, ele não queima. E é isso que Deus está falando para nós, aquele que tem uma fé. Como um grão de mostarda tem fé é essa? Uma fé que tem qualidade, uma fé que não se queima, uma fé que não desiste, uma fé que persiste, uma fé que persevera, uma fé que agrada ao coração de Deus. Aí sabe o que acontece? Eles começam a murmurar. Aí fala, Moisés, não tinha sepulcro lá não? Para que você deixasse que nós morrêssemos lá no Egito? Por que vocês fez isso conosco, Moisés? A gente não tinha dito a você que a gente não ia sair de lá, que era melhor ser escravo do que morrer. Quantas vezes nós encontramos essas condições? A Bíblia fala para nós que Jesus diz: aquele que quer achar a sua vida, esse perderá. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, esse achará. Ele agora não só murmura contra Moisés, murmura contra Deus também, porque tinha visto Deus dá as 10 pragas e de todas eles saírem livres. Mas agora estão murmurando. Eles querem voltar para o Egito. Só que diante dessa situação, para ele ocorrer aqui, você dá glória a Deus real. Sabe o que acontece? Moisés está lá o povo no meio do vale, do deserto, está lá o mar na frente, os carros de Faraó atrás, o povo olha, é agora que nós vamos morrer, não temos mais para onde ir. Aí Moisés pega, olha assim, calma, aquietai-vos, sabei quão grande livramento o Senhor fará a vocês nessa noite. Vocês virão o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus acontecer. Mas para isso acontecer, primeiro precisa passar pelo deserto, primeiro precisa murmurar, para que
rapaz, aquietai-vos aí, que vocês terão o livramento que Deus vai dar a vocês. Aí Deus pega, olha para Moisés e fala assim: Moisés, diga a esse povo aí que o quê? Bem alto, você me ajuda aqui. Diga a esse povo que o quê? Diga a esse povo que o quê? Aí eu quero perguntar a você. Lá no início o Faraó olha para eles e fala: esse povo é grande, está se multiplicando. Se voltar contra nós, certamente ganhará. Como é que Faraó está chegando esse povo? Como sol? Como sol? Como soldado, não é isso? Vamos lá, irmãos, que ele vai pregar. Faraó enxerga esse povo como um povo guerreiro, como um povo soldado. É assim que o inimigo me vê, é assim que o inimigo te vê. Ele nos vê como guerreiro, como soldado. Mas sabe o que acontece? Quando chega a cá na frente do Mar Vermelho, Deus está falando a Moisés o quê? Moisés, diga a esse povo que marcha. Deus também está vendo esse povo como o quê? Como o quê? Mas só que quem é que não está se vendo assim é quem? Quem não se vê assim? O povo. Deus sabe quem você é. O inimigo sabe quem você é. Quem ainda não se descobriu foi eu e foi você. Deus sabe quem você é. O inimigo sabe quem você é. Quem ainda não se conheceu foi eu e você. Esse povo, ele queria voltar, a mentalidade ainda estava presa de escravo. Mas Deus está dizendo: marcha, 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 marcha. Se coloque em pé, se coloque em pé, se coloque sobre seus pés. Deus está dizendo: marcha, 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 marcha na presença de Deus. Marcha na presença de Deus. Deus te chamou como soldado, como guerreiro, como guerreira. E Deus está preparando você para que você possa vencer as suas batalhas. Passe pelo deserto, sabendo que no deserto tem provisão, tem pão. Sabe o que mais? Moisés não sabia de tudo. Não foi criado no Egito. Não sabia que dava água onde cavava, onde plantava, sabia de tudo isso aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a pessoa vai para o deserto de Deus, ela pode ir até pensando que sabe, que pode, que faz, que é. Mas no deserto de Deus, irmão, só tem, sabe o quê? Só tem pão, só tem água, só tem graça. Só tem graça, só tem graça. No deserto de Deus só tem graça. Aleluia. É assim mesmo, é assim que a pregação é assim. No deserto só tem graça. Então aproveita essa graça. Aproveita a graça de Deus. Para encerrar aqui. Olha bem. 40 anos Moisés passou no Egito. 40 anos ele passou em Midian cuidando de ovelhas. Com 80 anos no Monte Sinai, Moisés recebe a chamada para libertar o povo. Deus já está dizendo para mim, para você, de qualquer jeito não vai. E se não tiver raiz, não vai. Se não tiver marca, não vai. Se não tiver cicatriz, não vai. Aí eu falei, sabe o quê? Eu falei que aquele que deseja o episcopado, boa coisa é, não é? Mas Paulo também fala assim mesmo, ó, que não seja neófito na fé, que não seja menino, que não seja novo, que seja maduro na fé, que
Aleluia. Se você deseja, como o pastor Leandro, lá em cima da água, continue desejando. Se eu estiver lá na piscina, Senhor, eu vou deitar com. Se não sabe nadar,